Olá, Daniele, e bem-vinda, né, ao Maternidade Fora do Brasil. Super obrigado por ter aceitado fazer esse episódio especial. A gente vai ter uma jornada até Singapura. Você é do Sim. Brasil, mas seu marido é indiano. Não sei se já foi para a Índia, também a gente pode falar um pouco sobre isso que eu vou adorar. Mas hoje em dia, agora você está no Brasil, né? Se você quiser falar o porquê, pode ficar à vontade. Tá certo. Mas você mora em Singapura. Então, acho que seria interessante começar como, né, você foi parar aí do Brasil para Singapura, né? Contar um pouquinho da sua história. Sim. Olá, Jéssica. Queria primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui, falar um pouquinho da nossa história. Bom, dizer como a gente chegou em Singapura, como você disse, né, meu marido é indiano e ele trabalha aqui, né, numa companhia que é, na verdade, japonesa, mas presta serviço em óleo e gás no Brasil. Que inclusive trabalhava para prestar serviço para a Petrobras, né? E aí surgiu a oportunidade dessa vaga em Singapura de trabalhar num projeto lá. E aí ele pegou e fomos para lá para passar um tempo determinado, enquanto ele está tocando um determinado projeto lá. Estamos vendo lá por enquanto. Sim, que legal. É que você falou que ele é indiano, mas viveu no Brasil. Então ele fala português, pelo menos, eu não sei quanto tempo ele ficou Fala. E qual que é a língua dentro de casa? Porque você tem duas filhas, né? Duas pequenininhas. Sim, temos duas. Então, é uma mistura, né, de português com inglês. E agora a gente está até tendo um pouco de dificuldade lá quanto a isso, porque a minha filha mais velha começou a ir para a escola, né? E eles na escola lá eles ensinam inglês e chinês. E minha filha mais velha completa 3 anos amanhã. Então ela tá assim, ela entende absolutamente tudo em português, mas ela não tá falando uma palavra, ela só fala inglês. Mas ela Então, falava antes? Ou ela falava um parou? pouquinho, ela falava um pouquinho, quando a gente saiu ela estava aprendendo a falar, né? E aí ela falava em português, mas aí chegou lá na escola, foi fazendo amigos, as aulas tudo na escola em inglês, ela deslanchou no inglês. E aí em casa a gente fica se dividindo. Ele também tenta falar português e tudo mais, mas é complicado, né? Porque eu tenho uma pessoa também que me ajuda, que só fala inglês. E se eu fico só Hum, falando português, a pessoa fica excluída ali do convívio, não consegue nem me sim. ajudar. A gente tem que usar mais o inglês mesmo. A língua, porque eu sei que tem vários dialetos, né, na Índia. Qual que é a língua oficial do seu marido? É Hindu? Hindi? É hindi. É Hindi. hindi. Ele fala com elas também? Que é legal, né, ter... Não? Não! Não, eu fico Oh, falando para ele ensinar, mas ele ainda não começou. Eu não sei se ele está esperando elas passarem essa fase, porque é muita coisa, né? Agora elas já estão ali tendo contato com 3 línguas diferentes. Eu não sei, eu fico tentando incentivá-lo a ensiná-las a falar hindi, porque acho interessante, né? Quanto sim, mais sim. souber, ele mesmo, né, no estado dele também tem um dialeto próprio, ele também fala, acho que ele não fala muito, mas ele entende tudo. Então, assim, tem bastante coisa para elas aprenderem, né? Quanto mais novos, mais fácil, né? Sim. E abre muitas portas também, né? Quem dera eu, né, ter crescido falando só 5 línguas. Já Hoje em dia acho que minha vida imaginou? seria diferente. Que abre muitas Pois é. portas, né? Mas você falando que ela deu uma parada, eu moro na Suíça francesa aqui, né? E de primeira a gente começou a ensinar o inglês, então as primeiras palavras dela foi em inglês. E aí meio que mudando para o português, que acho que ela foi pegando a gente conversando, né? Não só o que a gente estava tentando ensinar. Aí começou a crescer, e aí foi sumindo os dois e foi entrando francês. E hoje em dia. E eu não sei francês, então eu estou aprendendo com ela. Até que ontem eu fui na academia, o professor falou assim: vai pro lado. Só que ele falou em francês. Eu falei: isso eu aprendi esses dias com a minha filha. Tá bonitinho. É desse jeito. Eu falei, isso vai acontecer comigo com o mandarim, porque ela tá aprendendo na escola e eu Sim. não faço, não sei nem oi, nem mandarim. Falei, daqui a pouco ela vai estar falando dentro de casa também e a gente vai ter que aprender. 3 anos. 3 anos é creche ou é escola mesmo? É, lá, na verdade, é assim, se a Pré? gente for Não, comparar com é. o Brasil, uma creche, né? Mas para Ah, eles seria mais ou menos uma pré-escola, né? pré-escola. Aqui Isso. começa, acho que com 4 a pré-escola. É. E aí lá eles chamam de pre-nursery. Então é pré-escola, né? Não, seria igual. Eu acho interessante essas coisas de como é diferente, né? É. Nossa, eu fico sempre perdida. Porque pra mim, nursery, quando alguém fala, eu não sei se é do americano, que nursery é de bebezinho, né? E aí eu falei com alguém do Reino Unido e falou, não, nursery aqui é quando é mais velho. Então eu não Não sei é, para também. mim também não faz muito sentido. E aí lá, para eles, quando é mais bebezinho, é child care.
Aí eu já fico, gente, mas, né, não seria para criança maior, isso não seria ao contrário? E acho que deve ser a mesma coisa, porque muito tanto do inglês que eles usam lá, os costumes e tudo mais, vem muito do britânico mesmo, né? Muita Sim, influência da Inglaterra lá. Então, acredito que seja a mesma referência que você tem. sim. Eu acho que deve ser o mesmo sistema de ensino lá, ou pelo menos parecido, né, sistema. E você tá aí desde quando? A sua segunda filha nasceu aí? Ou nasceu no Brasil? Não, nasceu no Brasil. Nós mudamos para Singapura em abril de 2024. Então, tem 1 ano e 2 meses, né? Mais ou menos. Sim, sim. E como foi assim a mudança para vocês? Eu não sei se você já tinha morado fora, porque seu marido já, né? Ele foi para o Brasil, mas foi a sua Ah, primeira mudança? minha Você primeira aceitou de mudança. cara, falou, não, vamos e vamos lá? Porque você tinha duas pequenininhas. A sua filhinha maior tem três, a sua menorzinha tem um, né? Isso, ela completa 2 Guerreira. em julho. Eu tenho Uhum. uma de dois e eu já. Quando você falou isso, eu falei, meu Deus, que guerreira! A minha filha Vamos parou ver de aqui. dormir de tarde, que eu tô alucinada já. É, aí que eu falei, né? Uma completa 3 anos amanhã, mês que vem a outra completa 2. Então, Nossa Senhora, imagina que eu vou ter guerreira. duas passando pelo Terrible Two ao mesmo tempo. É, nossa, mas olha, eu acho que todo mundo fala que quando cresce é legal, né? Que é mais perto, né, a idade. Eu conheço muitas pessoas que quiseram ter o filho com a idade bem próxima de uma dos outros para crescer como amigos e tudo mais, mas eu falo, nossa, a mãe fica sem cabelo, né? Olha, é muito difícil, mas é aquilo, tudo na vida tem seu lado bom e lado ruim, né? É muito legal porque elas são super companheiras, uma não faz nada sem a outra, né? Elas brincam muito juntas e até isso, às vezes, né? Elas brincam mais independentes. Eu não preciso estar lá o tempo todo brincando, porque elas têm uma outra. Eu, inclusive, se eu tento brincar, fico meio excluída ali, porque elas já Sim, têm essa parceria. Então isso é bem legal, porque a gente até pensa para o futuro, né? De vão crescer juntas, elas vão ter sempre uma outra, então isso dá um acalento no coração. Com sim. certeza. Então, e aí, quando vocês mudaram, foi uma decisão? Ele falou, ah, eu tenho essa possibilidade para Singapura. Porque eu já ouvi muitas coisas boas de Singapura, né? A gente até pensou também uma época para ir para Singapura. É um país bem pequenininho, né? Sim, Bem menor que São Paulo. é, Ele é eu bem acho que é. pequenininho. É, bem pequeno. Não, Mas o com certeza bem aeroporto, menor que São Paulo. Que a eu gente acho que consegue eu acho que o atravessar com 1 hora e aeroporto, pouquinho. 1 hora e pouquinho, você atravessa o país inteiro? É, sim, sim. Nossa, 1 hora e pouquinho em São Paulo você ainda tá na mesma rua. Ah, é uma cidade só, né? Então, assim, é bem Sim, pequena. sim. Eu sei que de aeroporto, eu acho que o aeroporto daí, eu sempre tive essa opinião, deveria ser, o Brasil deveria ter igual ao aeroporto daí, porque é muito vivo, né? Tem muitas plantas, muita água. É, não é de Singapura, que é assim, Eu vou bem te falar bonito? que não só o do Brasil, tá? Eu acho que eu não passei por muitos aeroportos do mundo, mas do que eu já vi, acho que realmente é, muitos países poderiam copiar o modelo porque é muito interessante, tá? Todo ano, né, é considerado o melhor aeroporto do mundo. Assim, não só o aeroporto lá é um ponto turístico também. Né? Além Sim, de ter o Vortex lá, que é aquela cachoeira indoor, tem muita coisa bonita lá para ver, também tem muita coisa para fazer, tem exposições fixas, tem coisa de dinossauro para as que crianças. legal. Então, assim, às vezes você não tem o que fazer e você vai pro aeroporto, porque como Singapura é muito quente, que é o pior defeito de Singapura, né? Então você está sempre procurando por ar-condicionado, então você vai para o aeroporto, tem muita coisa para fazer, mesmo que você não esteja viajando. Então é bem É legal. tipo um shopping, só que com aviões, né? Sim, sim, tem muito restaurante, tem muita coisa lá. Então é bem interessante. Aí até questão de facilidade, por exemplo, com tal que, né, como a gente veio esse final de semana para o Brasil, uma coisa que chamou a atenção da gente. A gente tem um carrinho comprido, assim, para gêmeos, sabe? Então aquilo no aeroporto é um trambolho. No dia a dia ele é muito bom, mas para dentro do aeroporto. E aí, em Singapura, a gente já despachou o carrinho, porque no aeroporto você tem aqueles carrinhos que você pega emprestado lá no balcão de Sim, informações e sai andando. E aí eu falei, bom, se aqui tem, eu vou fazer escala em Doha, com certeza tem lá também, né? Fazer conexão, né? Com certeza lá tem também, porque também é um aeroporto excelente. Não tem, não tem. Cheguei em Guarulhos, também não tem, entendeu? E aí você acha que é uma coisa pequena, mas que facilita, para a mãe facilita sim, demais. sim, com certeza. Porque depois você não tem que ficar entrando, cobrando carrinho para entrar, não sei o que, você só deixa lá no canto. Então, assim, eles pensam nos mínimos detalhes. Isso é muito interessante, faz a experiência do usuário muito mais prática, muito mais fluida. E quando eu levei minha filha para o Japão, ela era pequenininha.
É uma coisa pequena, né? Mas no banheiro tinha onde você colocar a criança sentadinha, assim, sabe? E eu não Hum, sei se tem aí, mas eu achei incrível. Eu tem. falei, eu acho que isso daí deveria ser lei no mundo inteiro. Porque é É, uma pois, coisa tão simples, mas aqui, quando eu preciso sair, eu fico pensando 10 vezes, vou no banheiro várias vezes, assim, só para apertar o pouquinho de xixi que tem, porque eu não consigo entrar com um carrinho, né, com a neném no banheiro. O que que eu vou fazer? Deixar ela do lado de fora, né, do banheiro? Não tem como. Então, me dá uma ansiedade muito grande para sair com ela, porque eu sempre tenho que pensar, nossa, onde é que se eu preciso fazer xixi? Às vezes eu deixo de tomar água porque eu falei, não tem como ir no banheiro aqui perto, né? Então sim, são coisas entendo. pequenas que eu acho incrível, com você também. Olha, a gente já viajou bastante com a neném e levar, que você falou de carrinho, de colocar, não é? Às vezes ela tá no colo, você tá com mala, mais o carrinho, você tá batendo em todo mundo quando você tá passando aquele, né, no espacinho. Cada um vai levando É uma, isso, né, uma mala na cabeça. é isso aí. Eu gosto quando as pessoas pensam, né, Sim. nessa parte também. Eu acho que vale bastante. Singapura a gente tem muito disso, ou você tem um banheiro família, né? Já que você pode usar o banheiro, também vai ter onde colocar a criança, vai entrar o carrinho. Ou então vai ter dentro do banheiro feminino, vai ter uma portinha que vai ter aquele acesso que você coloca, pendura a criança ali enquanto você usa. Isso é excelente. Porque realmente quando a gente sai com uma criança muito pequena, sozinho, você fica. É muito difícil. É muito Sim, difícil, né? Você ter o sim. que fazer, aonde deixar a criança. Ou vai estar mexendo tudo, né? Se você tira do carrinho para pôr dentro, você não consegue nem fazer nada em paz que a criança está lá futucando. Hum, Então, assim, é muito. E às vezes está menorzinho ainda, assim, nem fica em pé, né? Aí precisa, aquilo ali é muito útil, ajuda bastante. Sim, com certeza. Antes de vocês mudarem, assim, você tinha uma ideia de como é que seria? Você foi de braços abertos? Você ficou, ai, não tenho certeza? Como é que foi as suas emoções? Porque as criancinhas nem sabiam, coitadas, nem sabiam se podia escolher ou não, que foi pequenininhas. É. Então, você perguntou, né, como foi, como a gente foi para lá, te falar do começo que o meu marido aqui, ele trabalhava embarcado. Então, ele ficava 28 dias embarcado e 28 dias em casa. Nesse período, a gente tinha só a primeira. E depois eu engravidei da segunda, e aí a minha primeira começou a andar, a falar, e ele não viu nada disso, porque ele estava embarcado. E assim, ele é muito grudado com elas, ele foi ficando naquele peso, sabe? Ele começou a procurar oportunidades ainda dentro da área, na mesma empresa, né, para que ele pudesse, pelo menos nesses primeiros anos, acompanhar. Ele falou: daqui a pouco vem a segunda e eu vou perder tudo também. Então, quando ele conseguiu essa oportunidade, eu ainda estava grávida, a segunda eu estava com um bebezinho, grávida, e eu falei assim: meu Deus, e meus pais me ajudam demais no Brasil, né? Eu falei: o que que eu vou fazer na Ásia, gente? Eu não tenho a menor noção de como. Cultura, hábito, eu não vou ter rede de apoio nenhuma, ele vai estar trabalhando, porque aí lá ele consegue trabalhar no esquema de escritório, né? Então, todo dia de manhã e à noite ele tá com a gente. Ele vê as meninas todos os dias, né? Mas durante o dia eu tô sozinha com elas e eu pensando, gente, como é que vai ser questão de rede de apoio, assim. Então, meus sentimentos foi de desespero. Eu falei, vamos, né? Porque eu entendi ao lado dele, acho importante também ele estar presente nesse começo. Antes de ter filhos também, eu sempre abracei muito essa ideia de vamos conhecer tudo, né? Quando a gente tem filhos, a gente começa a pensar mais na coisa prática, no aspecto prático da coisa, né? Como é que vai Uhum. fazer? Sem ajuda? Como é que eu vou cuidar? Ainda mais com duas, né? E tudo mais. E eu ainda estava, como eu disse, grávida, eu não sabia nem ser mãe de duas ainda, né? Sim. Então, foi um choque, sim. E até tudo se desenrolar, a gente efetivamente mudar. Quando a gente mudou, a minha mais novinha já tinha nascido, estava com 8 meses, então a gente já estava ali numa rotina um pouco melhor. Então eu já fui um pouco menos, mas bastante apreensiva ainda, com certeza, porque era tudo novidade, né? E eu não sabia nada sobre Singapura. Vamos ser sinceros que a gente no Brasil não tem informação nenhuma, né, sobre Singapura. A gente não sabe, é outro mundo. E realmente até hoje, sim, é outra realidade lá, assim, bem diferente. Mas você já tinha inglês, né? Que eu acho que ajuda. Não sei se você já tinha inglês. Sim, Que isso latim já ajuda, inglês. foi uma mão na roda, né? Poder saber pelo menos se comunicar no começo, né? Com certeza. No começo foi bem difícil, por exemplo, eu tive um episódio engraçado, que eu me lembro até hoje é engraçado, né? No dia eu chorei, mas é engraçado. Logo quando a gente chegou lá e passou alguns dias no hotel, né? Que a empresa dá o prazo ali para você achar um apartamento, enfim. Quando a gente efetivamente entrou no apartamento, vinha o pessoal instalar o Wi-Fi. E aí ligaram para mim, ele pediu para que ligasse para mim para combinar horário e tudo mais.
E o inglês deles é muito diferente. Tanto é que eles chamam de Singlish, né? Eles misturam línguas ali ao redor, eles misturam malaio, palavras em inglês, eles misturam tudo. E eles têm um sotaque muito pesado. Eu não conseguia entender uma frase. E a mulher me perguntando e falando, eu comecei a chorar no telefone. Eu falei: olha, pelo amor de Deus, liga pro meu marido. Vê se você consegue conversar com ele, porque para ele é mais fácil, porque ele foi alfabetizado, criado em inglês, né? Uhum. Por mais ele também tem lá as dificuldades dele, mas ele para ele é muito mais fácil de entender do que para mim, né? Sim, Mas no final das contas é isso, uma hora ou outra você vai se acostumando ali com o sotaque, então a coisa fica muito mais fácil. Você tem uma placa, tudo é em inglês, né? Isso facilita muito a vida. pelo menos poder ler, né? Por exemplo, deixar a criança na creche, tudo, poder ler os termos e condições, né? Que ajuda bastante já. As coisas pequenas Sim, já ajudam. Ir no mercado e é. entender, né? O que que é leite, o que que você tá pegando alguma coisa Isso. diferente. Por exemplo, você falou que foi no Japão, a gente foi lá no final do ano também. E aí, pra mim, ali, eu naquela coisa, tô morando na Ásia, tô morando fora. Chego no supermercado, aí entrei no mercado pra Uhum. comprar um negócio e eu não conseguia saber que corredor que eu tava, porque estava tudo em japonês. E foi uma surpresa pra mim, assim, porque você fica tão bitolado, né? Ah, tudo em inglês, tranquilo. Aí eu cheguei lá e eu tive esse choque de realidade, né? Eu falei: não, não é bem assim, né? E É, aí, então, você vê que mesmo com as dificuldades de sotaque e tudo mais, ser inglês já facilita muito a vida, sem dúvida. sim, sim, com certeza. Deixa eu só dar uma olhada aqui nas perguntinhas, que eu acho que eu tinha alguma pergunta sobre comida. Porque eu vi um vídeo seu. Eu acho que foi da. É porque assim, eu sempre falo, né, que quando a gente chega num local, a gente começa a entrar no ritmo, né? Tem muita coisa que é diferente. Eu não sei se você passou por isso. Eu acho que eu não passei tanto aqui na Suíça. Eu acho que eu passei mais quando eu morei em Portugal. Porque antes disso eu morei na Austrália. Vamos Cidadã voltar. do mundo. Eu morei 10 anos na Austrália, morei 2 anos na Irlanda, morei 2 anos em Portugal e agora eu tô na Suíça. Maravilha. Mas eu lembro que quando eu fui para a Austrália, eu lembro que o ritmo era diferente. Eu saí de São Paulo, né? E depois eu fui para uma cidade menor na Austrália. Então, de ir para uma cidade grande, para uma cidade pequena, já tem aquele ritmo que é diferente. Mas, por exemplo, lá as pessoas jantavam mais cedo, a parte de tempo, né, da percepção de tempo. No Brasil é ok você chegar uns 5 minutos atrasado, lá não, né, por ser a cultura britânica. Então demora um pouco para você entrar no ritmo, a comida, que tipo de comida que você come lá. E eu vi um vídeo seu, né, que você falou que teve um pouquinho de dificuldade. Um pouquinho, só um pouquinho. E como foi essa experiência da parte de comida para você? Olha, a comida até hoje eu sofro um pouquinho, É porque apimentado? é apimentado. Para além do apimentado, ainda tem para mim outros fatores piores, assim. É tudo muito molhado, sabe? Tudo vem muito em molho. Por exemplo, Sopa, você, sim? não, ainda se for, a sopa eu até gosto, mas vamos dizer, a comida indiana, por exemplo, não tem muito curry, aquelas caldos grossos, a Ah, o carne vem no feijão, né, caldo como se fosse grosso. o É, um feijão mais aguado. e aí você vai comer, por exemplo, uma carne, um frango, tudo vem naquele caldo grosso, muito leite de coco na preparação. Você não come, é muito difícil você pegar um bifezinho grelhado, sabe? Uma coisa simples assim. E assim, eu não sei nem explicar. Vamos pegar um prato que é assim comum em Singapura, que você vai achar em todo lugar, que é o chicken rice. Que você Hum. vai, eles botam ali uma porção de arroz por baixo e botam um frango por cima. E aí o arroz, né, padrão brasileiro, é empapado, sem sal, sem sabor, não é gostoso. Mas Uhum. você come, né? Porque ele não, pelo menos não é um prato apimentado nem nada. E aí o frango vem por cima, aí vem com pele, sabe? Eles usam Ah, partes que pensei que a você ia gente falar não. empanado. Porque normalmente, pelo menos no Japão, a maioria das coisas é empanada, né? Não Então, sei se aí esse também. prato em específico, eles têm também empanado, mas esse prato em específico você tem duas opções. Ou você pega ele com, como se fosse refogado, assim, que aí a pele ela vem Hum, mais douradinha, ou então eles fazem no vapor, né? E a pele vem bem branca, assim, por cima. Come-se muitas coisas diferentes também do que a gente come em termos de animais. Você vai, assim, no, né, que eles chamam de Hawker Center, que seria uma praça de alimentação. Todo lugar tem lá, todo bairro tem uma uhum, praça de alimentação. Só uma área só com pequenos restaurantes assim, né? E você uhum. pede seu prato lá e escolhe sua mesa e come lá.
Então, esses são pratos mais comuns. Por exemplo, o chicken rice você acha em qualquer lugar. E aí já não é uma comida apimentada, é mais comum e fácil de comer, entendeu? Então, Uhum. tem essas opções. Mas, assim, é claro que ao longo do tempo você vai achando, você vai cozinhar em casa também, né? Conforme você vai fazendo em casa, dá para fazer bastante coisa parecida com o que a gente faz no Brasil. Claro que Uhum. alguns. Eu não consigo achar farinha, por exemplo, para fazer uma farofa. Farinha de mandioca? É, não acho, sabe? E aí, mas Até tá comprei esses vendo? dias. Aí lá é muito difícil. Mas todas as outras coisas, ou você acha alguma coisa que substitui. Então dá para Uhum. ir levando quando você está cozinhando em casa. Já no restaurante, você vai, experimenta um pouco ali, e aí você acha alguns pratos de algumas culinárias do mundo, assim, porque tem essa facilidade também. Em Singapura Uhum. você tem cozinhas do mundo inteiro. Então você vai ter tem churrascarias brasileiras, inclusive, lá. Que legal. Porque é um E é país que eu acho que, eu não sei se a maioria da população, mas uma boa parte da população deve ser imigrante aí, né? Veio de algum outro local. sim. É bem multicultural. Na verdade, quando você conhece alguém na rua, a primeira pergunta que se faz é de onde que você é, né? Porque assim, é muito raro você conhecer um local, assim, até porque eles são mais fechados, né? Então, quando Uhum. você consegue, quando você está numa conversa aleatória com alguém assim, geralmente é estrangeiro, né? E é uma comunidade enorme de estrangeiros. Ó. E por ter essa comunidade grande, você achou mais fácil fazer amizade? Eu não sei se você já fez amizade aí. Se você achou mais fácil, por ter mais estrangeiro? Então, eu fiz amizade só com brasileiro, por enquanto. Só com brasileiro? Só com Já brasileiro. amizade ajuda bastante. Sim, Nossa, sim. poder falar a língua materna, né? Se sentir um pouco em casa. Assim. Não, e é ótimo porque a comunidade brasileira em Singapura abraça muito, sabe? Então, se você chega, todo mundo já faz questão de te mostrar onde, onde fazer compra, onde. Porque são coisas simples que às vezes a gente não pensa, a gente pensa no grande, né? Igual rede de apoio, não sei o quê, mas eu cheguei lá, aonde faz compra? Qual é a minha referência de preço para saber o que escolher no mercado, sabe? E aí Uhum, o brasileiro de se junta e já vai te passando ali o caminho das pedras, né? E aí sim. te convida para fazer as coisas, te chama para ir em casa, na casa deles e vai se criando essa comunidade, assim. Então tem o apoio dos brasileiros lá. Eu sou muito grato por isso, porque realmente aí tem companhia, outras esposas que também estão lá sem poder trabalhar, acompanhando os maridos, a gente consegue sair junto, explorar a cidade. Isso é muito bom. E essas esposas que você falou que estão sem trabalhar, é que você tem duas pequenininhas, né? Mas você tem o visto para poder trabalhar ou o visto é diferente, tipo, só ele pode trabalhar e você não pode? Porque existe isso, né? É, o meu visto eu não posso trabalhar, tenho visto de dependente. Mas assim, se eu fosse de uma área que eu conseguisse me empregar lá, não teria problema, eu poderia pedir uma mudança do meu visto, né? O Uhum. problema é que a minha área eu não tenho como validar o diploma, não teria como exercer, então para mim não tem, realmente não tenho muita opção, né? E Fiquei aí, curiosa. O que você faz? eu sou advogada. E aí, para mudar para lá é impossível, né? Porque é um sistema totalmente diferente, né? Então, eu já não conseguiria mesmo, entendeu? Salvo se fosse, assim, de uma empresa brasileira que fosse para analisar contrato, alguma coisa muito específica, né? E aí sim eu poderia pedir a mudança do meu visto, entendeu? Uhum. Mas fora isso, é só considerando o visto como está agora, eu não posso trabalhar e nem posso exercer a minha profissão. Então, é complicado. É difícil. É que as pessoas que eu conheço que trabalham com advocacia e conseguiram mudar para um outro país foi de Bermuda, que também é parte britânica. Posso estar falando coisa errada, mas pelo que ela me falou, foi que eu entendi. Ela é de Bermuda e estudou na Austrália, né? E aí ela Ah, trabalha como advogada agora em Bermuda de novo. Mas eu acho que o sistema ou é muito parecido ou é igual, por ser uma colônia, ou já foi uma colônia da britânica. A advocacia é uma coisa bem diferente. E você pensa vocês pensam em ficar aí no longo termo, né? Em termos de carreira, você gostaria de fazer alguma coisa diferente? Não sei se você gostava muito do que você fazia, né? Porque às vezes você quer continuar alguma coisa na parte de advocacia, mas talvez mudar, né, alguma coisa. Não sei, eu tô tentando pensar em alguma outra coisa, algum outro trabalho que não precise do diploma, mas seja alguma coisa da parte de advocacia. Talvez alguma coisa internacional, né? Poder trabalhar com projetos internacionais. Não sei se eu, por seria. enquanto,
assim, a gente não deve ficar em Singapura por muito tempo. Na verdade, a gente sabe, né? A gente tem um tempo mais ou menos determinado, mas como a empresa está construindo o navio, é uma coisa assim, pode haver atrasos, né? Mas tecnicamente a gente fica em Singapura até janeiro de 2027, né? Uhum. Então, assim, para mim é movimentar uma engrenagem muito grande. Eu tenho que deixar, por exemplo, eu passo a minha filha mais velha de tarde, de manhã está na escola. Aí de manhã eu tô com a pequena, de tarde eu tô com as duas. Então, eu tenho que abrir mão desse tempo para poder Uhum. deixar elas com a pessoa que me ajuda e mudar visto e mudar muita coisa para trabalhar. Então, eu falo, Sim. eu acho que nesse momento, para mim, se fosse alguma coisa, né, uma oportunidade online, que eu trabalhasse de casa, perto delas, mas fora isso, para mim, neste momento, pelo tempo que a gente vai passar lá, não faz muito sentido, porque elas são pequenininhas e é bom, eu tô tomando esse tempo também para estar ali nesses primeiros anos delas, Sim. tá? Acompanhar, estar presente, né? Ficar de olho. Então é bom. Sim, eu vejo isso muito acontecer comigo também. Aconteceu isso. Nós mudamos para cá, minha filha tinha 3 meses. E aí eu falei, eu não queria colocar na creche, eu falei, eu queria poder ter esse tempo com ela, aproveitando, né, que já que mudou, tá tudo bem estável, conseguir ficar esse tempo com ela, que eu achava importante nesses primeiros anos. E... Faz Mas diferença. eu acho isso legal, eu gosto de poder estar esse tempo, né, provavelmente você também, né, com as crianças, poder estar presente, porque a gente sabe que é difícil, né, para muitas famílias poder ter esse tempo e tudo mais. Então, quando tem, Sim. se a gente abraça no momento que pode. A gente tem é uma baita de uma oportunidade, né? A gente ter essa chance de estar com os nossos filhos ali mais tempo. E claro, eu tô acostumada a trabalhar, eu sinto muita falta de ter uma coisa minha, né? De ter aquele outro. E até por isso eu criei o perfil no Instagram, né? Porque eu falei, primeiro, quando eu comecei a pesquisar sobre Singapura, eu não conseguia achar nada, o pouco que eu achava. Era conteúdo direcionado para estrangeiros e muito turístico, sabe? Uhum. Então, eu falei, eu achei interessante trazer esse pouco de informação ali que eu vou conseguindo para ajudar outros brasileiros. E também é uma forma de eu ter uma coisa minha. Assim, às vezes eu saio de casa para isso, para poder fazer um vídeo, para mostrar alguma coisa interessante, para que a gente continue, né? Não fique ali parada só no papel de mãe, né? Porque a gente sente falta de fazer tudo ao mesmo tempo, né? Sim, Então, sim, é legal ter uma coisa para você fazer também. Então, eu gosto disso. sim. E quando você estava para mudar, que você falou que você não tinha mudado antes, né, para fora, pelo menos nunca morou fora, você tinha algum medo? Deu alguma uma coisa assim, né? Tinha algum medo dentro de você quando você estava para mudar? Que você lembra? Não, o meu maior medo mesmo era essa questão da falta de rede de apoio, né? Sim, que Porque, seus como eu pais disse, ajudavam. me ajudavam muito, né? E às vezes, como eu disse, a minha mais nova ainda estava muito pequena, estava numa noite, não dormiu à noite, aí eu estava lá amamentando, eles vinham, pegavam a minha mais velha, levavam para passear e tal. E eu falava, como é que eu não vou ter ninguém lá, ele vai estar trabalhando. Então, é isso me tirava o sono. Eu entrava em desespero pensando como ia ser, né, sem a ajuda deles, porque realmente você não tem ninguém para contar, você não tem um irmão, não tem uma família, não tem ninguém. E eu também não tinha a menor ideia de como funcionava para ter ajuda paga, né? Eu não Uhum. sabia como era isso, para ter uma babá. Então, era uma coisa que me deixava apavorada, assim, era o meu maior medo, sem dúvida. E como foram os primeiros dias, você lembra? É, é que eu lembro para mim, nossos primeiros dias eu estava bem aflita, assim, porque eu não sabia nem onde comprar fórmula, né? Porque tem lugares que você compra no mercado, tem lugares que você compra em farmácia, eu falava, eu não sabia nem onde comprar. Eu amamentava, mas às vezes ela tomava fórmula, porque eu não sei, eu não sabia amamentar em público, né? Eu ficava muito estressada. E Uhum, aí eu quando também. eu saía, assim, nossa, às vezes eu deixava de sair porque eu falava, não, porque aí eu tenho que levar uma madeira e já começava a ficar desesperada, né? Então esse começo, assim, pra mim foi bem intenso. Eu não sei se porque, é que você já tinha duas, né? Eu era mãe de primeira viagem, então tinha medo até que respirasse em cima dela. Eu não sei se era paranoia, Uhum. não sei se é mãe de primeira viagem, mas eu lembro que pra mim eu fiquei bem tensa. E olha que eu já tinha passado por vários países, né? E mesmo assim eu lembro que eu fiquei os primeiros meses assim bem tensa. E eu lembro que quando eu mudei, alguém falou assim, por você ter filho, você conhece pessoas mais fáceis, né? Começa a ter amizade mais fácil. Mas eu achei o contrário, porque ela era tão pequenininha, eu acho que
talvez para você foi diferente, porque você podia levar quinho, tudo. Mas a minha tinha 3 meses, né? Então eu achei esse começo muito mais. Veio a palavra em inglês, é solitário, acho que em português, é solitário. Para você Uhum. foi parecido ou você entrou em contato já com brasileiros antes de se mudar? Não sei, pelo Facebook, alguma coisa? Não, eu não entrei. E as 3 primeiras semanas, como eu falei, a gente ficou num No hotel. hotel. Na verdade, é tipo uma parte, né? Então, assim, ele já chegou trabalhando. Ele teve, acho que 1 ou 2 dias de folga e já foi trabalhar. E eu lá assistida com 2 bebezinhos, então acabava ficando muito tempo no quarto com elas, entendeu? Descia para tomar Sim, café da manhã e sem saber aonde ir, o que fazer, e aí ficava muito no quarto. Então, assim, é um período que eu tenho até um certo trauma, assim, de lembrar, né? Rápido. E a sorte é que embaixo do hotel tinha um supermercado, e lá fora você compra no supermercado. sim, Na época, as duas estavam tomando fórmula e tinha essa facilidade ali para mim, era só descer mesmo. Mas já na primeira semana, eu já tive um anjo assim na vida que me ajudou bastante. Ele tem um colega de trabalho e a esposa dele já foi super solícita. Na primeira semana já pediu que, já passou o contato dela, pediu para que eu ligasse para ela, para a gente conversar, enfim. Dali a gente combinou um almoço no final de semana, nós todos. Dali em diante ela pegou na minha mão, sabe? Me ensinou bastante coisa e já tinha a companhia até para conversar, para perguntar um negócio, né, para estar ali no WhatsApp, e aí a gente, né, às vezes saía junto e tudo mais, então me ajudou muito, muito, sem dúvida. sim. Ai, sim, com certeza. E ela era brasileira ou não era brasileira? Brasileira, é brasileira. Sim, sim. Nossa, essas amizades são incríveis, principalmente nesse começo, quando podem te dar esse suporte. Falar, tem um parquinho aqui do lado, você nem sabia, né? Isso já Exata. ajuda muito, muito. Ah, sem dúvida. Você moraria, que eu vi que a Índia, é uma pergunta, acho que nem tá aqui. Você moraria na Índia? Seu marido é de lá, acho que vocês estão perto da Índia, né? Bem mais perto do que do Brasil, para Sim, vocês dá viajarem. cerca, daria um voo até Mumbai, daria umas 6 horas. Ai, pertinho. Pro É, Brasil, dá uma pertinho. volta gigante. Muitas horas, muitas horas. É, Dá quase, dá 30 e poucas horas. já chegou a visitar lá? A Índia, ainda não, Não. ainda não. Mas vocês pensam em algum dia? Ele pensa em algum dia? Não sei se ele sente saudades. É que às vezes você tá tanto tempo fora que você não. Não é que você não se importa, né? Mas você tá ok vivendo outras culturas, né? Eu não sei se É. com ele é isso também. Mas vocês têm vontade de algum dia talvez ir pra Índia? Não, com certeza eu quero conhecer, né? Também quero que as meninas conheçam. Ele também ele fica querendo também, né, mostrar, né, da onde ele vem. Morar, eu acho que não passa nem na cabeça dele de voltar, né? Mas para passear, com certeza, que tem bastante coisa para ver. E até no final do ano passado a gente tinha pensado em ir para lá e a mãe dele falou, a princípio ela ficou toda animada, depois ela falou, não, não, as meninas são muito pequenas, deixa, antes de vocês mudarem de volta para o Brasil, vocês vêm, né? Porque Sim, realmente, né, elas eram pequenininhas até, e a gente sabe que a gente tem algumas diferenças culturais, algumas diferenças de higiene, e realmente você tem um bebê muito pequeno, que não está acostumado, né, com o ritmo ali, às vezes pode ter, né, probleminha de estômago, alguma coisa que vai fazer a viagem um pouco mais complicada. Mas sem dúvida, antes de voltar para o Brasil, a gente vai lá, né, pelo menos para conhecer a cidade dele, sim. que a Você Índia é falou enorme, né? das diferenças culturais, acho que a gente podia conversar sobre isso, porque existe, né, o jeito de. Ai, como é a palavra em português? Parenting. Criar os filhos é diferente, Sim. né, da cultura indiana para a cultura brasileira, para a cultura local que vocês estão, né? E como é que vocês Sim. lidam com isso? Tem alguma coisa, tanto na cultura de Singapura ou cultura indiana, que você fala, nossa, como é que eles, né, que foi choque para você, de você ver nessa parte de criação de filhos? Bom, falar assim, né, de Singapura, que é uma realidade que eu vejo muito próxima, que como a segurança influencia na criação dos filhos. Digo, num país seguro, né? Então eu vejo que as crianças elas são criadas com muito mais liberdade do que a gente tem aqui. Então Uhum. você cria seu filho mais solto. As crianças com 4, 5 anos elas já pegam ônibus sozinha para ir para a escola, sabe? Então assim, eu vejo isso. Eles também têm na pura.
é maravilhoso e tudo mais, mas tem um ritmo de trabalho, de vida muito puxado, é um lugar muito caro, então geralmente os dois pais têm que trabalhar. Então Uhum, fica por conta de babá, de empregada, né, as crianças. Então as crianças crescem muito independentes, sabe? Então sim. esse é um fator que eu observo muito. Elas se viram desde muito novas, até a escola já vai também levando a criança nesse sentido, já desde pequeno come sozinha, aprende a tirar a roupa sozinha para se trocar e tudo mais. Então tem isso eu acho muito legal, eu acho uma forma muito interessante de criar, mas é o que eu falei, é um país que te permite fazer isso, né? Que te Uhum. permite, que te dá uma base para que você deixe o seu filho mais solto. Então, isso é bem interessante de ver lá. Em contrapartida, eles não são tão amorosos como a gente é, né? Com aquela coisa, aquele afeto. Eles têm, na sua grande maioria, a cultura singapuriana, ela é muito chinesa, malaia ou indiana. Os indianos já são muito acolhedores, são como a Uhum. gente, né? Mas já a cultura malaia, e principalmente a chinesa, eles já são um pouco mais distantes. Então tem essa diferença também. A gente vê, assim, né, uma certa diferença do tratamento, que a gente é muito grudado com o filho e tudo mais, e eles não são. E você falou da parte da cultura, né, indiana ser mais afetiva. Tem muito dos avós terem a família inteira, né? Na verdade, ou eles moram na mesma casa ou muito perto, então fazem parte né, da criação da criança, né? Então são bem mais presentes. Eu sei que aí é um pouco diferente, é uma viagem de 6 horas, né? Talvez não seja tanto assim, mas você vê que mesmo estando longe, eles são mais envolvidos na criação, ou você achou que por talvez você ser estrangeira, eles ou estarem longe, eles não se intrometem tanto assim. Não é se intrometer, estar assim, né, mais Presente, né? presente. Não, sem dúvida. A minha sogra me manda mensagem todos os dias, pergunta como as meninas estão. Aí às vezes eu tô na correria, não falo que, por exemplo, deu uma tosse, uma febre, alguma coisa. Aí ele comenta, ela já me manda mensagem. Tenta isso porque eles têm muito da coisa da medicina, mais aquela ayurvédica, e coisa e tal, que seria. Ai, gente, me faltou a palavra aqui, né? Mas que Alternativa. seria Alternativa? isso. Então, ela fala assim: ah, dá isso para comer, isso para tomar. É super. Ela mesma já foi lá, acho que 3 vezes, né? A gente está há um ano. Ela já foi lá passar um mês com a gente 3 vezes já. Eles são, sim, bastante envolvidos, entendeu? E é bem legal, né? Eu já ouvi falar, né, que às vezes eles são intrometidos. Eu, por sorte, a família dele é muito envolvida, mas eles têm essa noção de que nós temos culturas muito diferentes. Então, eles vão só até um ponto, eles não forçam a barra, não se intrometem. Não Então, tentam impor a cultura deles acima da sua. exatamente. Isso você acha que acontece? É que seu marido, você falou, fala português em casa, né? Então acho que ele traz também da cultura brasileira pelo filtro dele de indiano, né? Eu acredito. Sim. Então você acha, então, como seria o balance, às vezes eu penso pergunta em inglês, das culturas dentro de casa? Você acha que a brasileira é muito mais presente do que a indiana, ou você acha que tem um pouquinho de tudo? Como é que vocês lidam com essa parte de cultura né, dentro de casa, com a criação? Eu acho que acaba sendo mais brasileira. Uhum. Porque, assim, ele tem. A cultura indiana, ela é muito forte em todos os aspectos, independente da religião. Mas tudo que a gente vê, né, geralmente mais carregado de cores, quando a gente fala de casamentos arranjados, todas aquelas coisas mais que a gente vê, geralmente estão relacionadas com a religião hindu. E ele vem de criação católica, então as coisas Sim. aproximam muito, né? Elas ficam muito. É claro que ele foi criado numa cultura totalmente diferente, mas o fato da religião ser a mesma, né? Aquilo já diminui muito, porque você tem o hinduísmo ele tem muitas características próprias, né? Que são muito fortes, né? Eu vejo mesmo lá em Singapura que há uma comunidade indiana muito grande, as mulheres se vestem todas iguais, tem aquelas marcas na testa, né? O que não é muito parte da cultura da família dele. E aí, como ele passou um tempo no Brasil e ele ama, é o lugar favorito dele no mundo, ele já morou em outros lugares do mundo e ele ama o Brasil, é apaixonado pelo Brasil, acaba que, como ele já tinha uma cultura mais, vamos dizer, mais amena, não sei, Mesmo dentro acabou de que casa, né?
Acabou que ele incorporou muito aquilo ali. Agora, quando vai falar de comida, né? Aí já ele gosta muito da comida brasileira, mas e aqui no Brasil não tinha tanto acesso, pelo menos na minha cidade, à comida indiana. Agora ele tá indo às forras, né? Porque em Singapura tem comida indiana à vontade. Então todo dia a gente tem um hack indiano, alguma coisa que a gente come lá. Então isso faz, eu acho que é uma parte da cultura indiana que fica, que tá bastante presente. A Na parte. culinária, sem dúvida. Sem E dúvida. você, eu não sei, você pode perguntar isso também, mas você é uma pessoa religiosa, você acha? Você falou que seu marido, você falou que ele é veio da religião católica. Você também segue uma religião? Eu sou católica também, né? E a gente gosta, o católico tem uma coisa muito, né, engraçada de dizer não praticante, né? Porque eu, por exemplo, né, principalmente estando lá, né, tem um ano que eu não vou à igreja. Cheguei aqui, eu falei com ele, a gente tem que ir, né? E à missa e tal. Eu sempre faço, né, minhas orações, estou ensinando para as minhas filhas também. Então, assim, eu não sou muito religiosa, Uhum. mas eu gosto sempre de ter ali o meu contato, o meu tempo ali com Deus e passar também essa crença para elas. Eu Sim, tenho isso, fé, eu tenho inabalável, sabe? Então eu tento passar isso para elas também. que legal. Não, é porque muitas pessoas, famílias, né, têm algum tipo de religião, né? Pode ser católica, pode ser, nossa, qualquer outra religião não veio na minha cabeça agora. Hindu, Sim, não veio nenhuma na minha muçulmano. cabeça. Eu tava pensando nessa, mas gente, como é o nome? Uhum. Tem a judeu ortodoxo, eles têm o momento em família, né, de poder conversar. E isso eu acho que quando vai mudar uma família, ajuda a trazer um pouco de estabilidade, né, que é um ritual que eles continuam. Mas você falou que você não foi na igreja lá, não chegou a procurar uma igreja, ou chegou a Não, procurar e ainda não achou. não. Ainda não. Eu procurei até ter uma próxima, mas acabei não muito. Sim, sim. Mas é que eu acho bem interessante quando tem não é ritual, seria um ritual, mas o pessoal senta para conversar, pode ser durante, como é o nome? O Shabá, né, dos judeu Do ortodoxo, judeu, né? que de sexta eles sentam para jantar, alguma coisa assim, se eu não estou errado, sem televisão, sem nada. O muçulmano tem aquele tempo, o Ramadã, É que eu pude que experienciar isso agora, né? A gente, pelo menos aqui na minha cidade, no Brasil, a gente não tem um muçulmano, assim, com certeza tem, né? Mas não é expressivo. Nunca vi na rua alguém com as mulheres com veste ou com hijab, mas lá não é a principal religião em Singapura, mas tem uma parcela considerável de muçulmanos. A gente tem aí acho que cerca de 13% de muçulmanos, né? A terceira maior religião lá. Uhum, Então a gente vê bastante. A menina que me ajuda, por exemplo, em casa, ela é muçulmana. Teve esse último período aqui do Ramadã e pela primeira vez eu pude ver, né, experienciar como é que é, né? sim, E é interessante ver isso, porque aí também tem, né, como a gente tem, né, ali o domingo de Páscoa, né? Ali que a gente se junta com a nossa família, eles também têm ali na hora de quebrar o jejum, na hora de pôr fim ao período do Ramadã, tem todas as coisas ali. Então, a própria cidade, você saía, já tinha alguns eventos ali relacionados ao Ramadã. E é interessante, porque realmente. Eu não quero que fale mal da minha religião, mas você vê isso muito forte em algumas religiões específicas, né? De ter esses momentos, né, de mais concentrados ali para isso como a muçulmana, o judeu, que eu não tenho conhecimento nenhum, né? Mas como você está me falando, é agora que eles têm esse momento. E essas tradições, sem dúvida, porque você mantém uma base, né? Você tem uma coisa comum para levar, tá tudo diferente em volta, mas tem um centro ali para que a família se mantenha, né, unida ali ao sim. redor daquilo. E você lembra de alguma coisa no começo para trazer um pouco de normalidade dentro da casa, alguma coisa que você fez? Você começou a trazer comida brasileira para identificar quando achou, né, as coisas, talvez trouxe para sentir o quentinho, né, da terra. E a primeira coisa que eu fiz foi. Eu achei uma menina que fazia, uma brasileira que faz salgadinho e pedi, sabe, coxinha, mini coxinha, assim, de festa. Que delícia! Você me deu uma fome agora. Sim. Eu não como coxinha há muito tempo. Em Portugal tinha muito e tinha muito pão de queijo. Então, assim, era sempre que podia. Eles vendiam no mercado, né, o pão de queijo. Aqui já é um Oh, pouco maravilha. diferente. Se vocês um dia forem para Portugal, você vai se sentir em casa. Eu me senti muito bem em Portugal. Eu não sei se era porque a língua, assim, é diferente, é diferente. Sim.
eu demorei para entender. Eu acho que foi, se passou pelo inglês, né? Aí é a mesma língua, mas você fala, nossa, não entendi nada que você falou, porque o jeito de conjugar os verbos, de falar alguma coisa, é diferente. É. Mas eu me senti muito bem em Portugal, assim, eu me senti muito bem recebida lá. Eu gostei, e adorei porque eles comem muita feijoada, sempre qualquer restaurante tem uma feijoada, um churrasco. Então, e eu acho que eu percebi como a comida, ela carrega muito essa coisa afetiva. A comida, ela abraça. Você tá com saudade de casa, a primeira coisa que você fala, nossa, sinto falta de comer isso, comer aquilo. Então, aí você senta, você faz. E você lembra dos momentos também, né? Tô comendo isso. Era uma coisa que a minha mãe fazia, minha avó fazia no almoço de Sim, domingo. Então, é bom. No começo, antes de achar essa coxinha, eu comecei também a fazer pão de queijo, fazia em casa também, entendeu? Para as meninas, né? Para mim também. E acho que sempre, acho que é a comida, é o mais fácil de dar, de dar aquele abraço, de matar aquela saudade de casa, achar o feijão, né? Que lá a gente tem, mas até se achar algo parecido, assim. Comecei mesmo pela comida. eu também. E aí eu ganhei um pezinho a mais, desnecessário, que eu não queria que ele aparecesse. Até porque eu tô na Nem Suíça e o fala, chocolate é muito bom. meu Deus do céu, E fala não. agora, né, eu tenho endometriose, aí meu médico falou assim, você não pode estar acima peso. Então eu tô lá, eu correndo, né, perder o peso. É Mas eu falei, difícil, eu ai, passei por isso também. Eu tinha dificuldade no começo de me adaptar à comida, então eu não conseguia comer muito na rua e eu comia Pringles. E eu descobri lá um biscoito de Nutella que eu não gosto, assim, maravilhoso. E nossa, eu aí acho eu que eu vou comia. sair daqui com uma fome que você não tem noção. Vamos mudar de assunto, né? Vamos mudar o tópico. Pois é, menina, e aí eu ganhei um peso também. E aí depois, É, adaptando a comida, a gente vai entrando numa rotina parecida com a de casa, mais nova, né? E aí as coisas sim. e aí você vê também, passa aquele frisson daquela coisa que você chega, eu pelo menos passei por isso, né? Via, esse biscoito eu não tenho no Brasil, vou comer, aí dá vontade de comer sempre. E depois aquilo faz parte do seu dia a dia, você fala, não, hoje não. Deixar, mês bem feriado, final de semana eu como, entendeu? E aí vai Olha, ficando para mais quem fácil. se muda, você não precisa provar, né, o supermercado inteiro, vai com calma, porque senão você não vai entrar no seu jeans e você vai ficar triste. Exatamente. E depois você está fora da sua rotina, É, perder esse peso é ainda mais difícil do que é no Brasil. e com um filho pequeno é muito difícil. É muito Você não difícil. dorme bem, né, não tem vontade de ir pra academia, aí você fala, ai meu Deus, é muito Sim. difícil. Ou você fala assim, ah, não dormi bem, preciso de um chocolate, alguma coisa, você vai só. Uhum, essa é a pior parte. A privação de sono, você vai lá e compensa em quê? Coisa bem doce ou coisa bem gordurosa, X, é É difícil. difícil. Ai, mas eu lembro que pra gente foi porque eu tava muito cansada, a neném acordava de noite, e pra mim, eu acho que foi parecido pra você, o meu impacto, porque os primeiros 3 meses meu marido tava comigo, né, todo dia lá ajudando, e aí de repente ele tava das 9 às 5 fora. E aí eu não tinha ninguém, né, sabe quando você tá, fala, nossa, eu tô cansada, preciso descansar, alguém segura a criança por 5 minutos só, né? Não tinha essa pessoa, né? Então ele chegava, tá quase chorando, assim, tipo, de desesperado, jogado no chão, que não aguentava mais. Você já não dormiu de manhã, aí se a criança não dorme, dá alguma coisa, algum problema, você fica estressada. Eu tinha medo se acontecesse alguma coisa de. E o médico, né? Porque eu não falava francês, não falo, Pois é. mas tinha todo esse estresse a mais, assim, no começo, pelo menos pra mim foi assim. E aí você vai, né, fazendo a pizza, que é mais fácil, a comida que está pronta já lá, né, no mercado, que é um macarrão, e aí você quer provar tudo. Sim, e ainda aí você, nesse meio, você entra aquela coisa da própria maternidade, que é aquela culpa eterna. Meu filho tem que estar comendo bem, comendo direito, não está comendo Sim, vegetal. E ainda, para quem está na Ásia, você ainda acrescenta o problema do padrão estético, né? Porque assim, até para as próprias crianças, você fica com aquele medo também, porque eles têm um padrão estético muito diferente do nosso, né? para E tudo criança você isso falou? entra numa equação aí. Não, é claro que, por exemplo, as minhas filhas não sofrem bullying, ou ninguém fala que elas são gordas, mas, por exemplo, a minha filha mais velha está na escola, ela vai completar 3 anos e ela está com 1 metro de altura. Eles acham ela enorme. Por quê? A grande maioria da sala dela Hum, é de ascendência.
ascendência chinesa, e os São chineses, menorzinhos. pela própria raça, eles são bem miudinhos, né? Eles são mais baixos em estatura, eles são bem magrinhos. E a minha filha, ela não é acima do peso, mas ela é uma brasileira típica, ela é mais altinha, ela é mais encorpadinha, né? E eles ficam Uhum. abismados, eles falam que ela é enorme. Se eu falo para alguém que pergunta a idade, tem 2 anos. Só 2 anos, ela é grande desse jeito, entendeu? É tudo coisa que também que você fica já pensando como você vai trabalhar isso na criança, para que isso, no momento, também não entre na cabeça dela. Tipo, eu sou diferente, né? Eu sou, porque Sim, eles têm um padrão estético bem, bem diferente. diferente. Não, você estava E eles falando, ela falam tem mesmo. 3, né? Tem 3 anos, tá com 1 metro. A minha filha tem 2, só que ela veste roupa tamanho 90, que é 90 centímetros. Então acho que ela deve ser mais alta que a sua. Realmente. E tá vendo? Até porque a gente não é alto, né? Ela tá crescendo bem, desenvolvendo bem, mas ela não tem nem como ficar muito alto. Mas para eles é uma coisa, a grande maioria dos amiguinhos dela bate aqui assim, né? Por conta da, Nossa, da raça, né? É diferente. E eles falam, assim, por exemplo, não para as crianças, né? Mas quando eu entro numa loja, né? Vou olhar uma roupa no cabide, ele já olha assim para mim. Ah, a gente não tem seu tamanho aqui, não. eles são aqueles E lá, é tipo, né, que assim, fala assim, né? Tipo, sim, não, o eles seu é são. na outra loja, te manda. Eu acho que eu já ouvi alguém falando isso. Sim, e inclusive eu acho engraçado, um dia eu fiz um vídeo sobre isso e algumas pessoas vieram comentar que, por exemplo, na Tailândia, as lojas de roupa para ocidentais têm os nomes mais bizarros do mundo, como, por exemplo, É, Fat Cow. É, daí pra é, cima, gordas, plus size, é tudo assim. E é tamanho que no Brasil é M, G, eles chamam, bota o nome da loja de Fat Cow. Então, assim, é bem. eu acho que eu vi um Eles vídeo desse. e eles rasgam mesmo, entendeu? Eles olham pra você assim, a gente tem roupa que te veste, não. Tá, o nosso maior tamanho é o grande, tá? Você tá, tudo Nossa, bem. você já não se sente, né, culturalmente parte do local, né, da língua, de tudo. Aí eles te falam, né, que você não tem roupa pro seu tamanho aqui, não. Então, É, meu Deus. porque o chinês tem isso também, eles não têm muita trava, né? O que vem fala, não tem isso de ficar, né, igual a gente fica ali amaciando, né, para falar as coisas. É uma São outra coisa também diretos, que a gente, uma outra que coisa também assusta, né? pra gente brasileira é difícil de adaptar também. E isso é uma coisa cultural que você falou que vai ficar mais 2 anos aí. A sua tá com 3, 5, pelo menos ela vai absorver um pouco disso daí também, né? Porque é o que é ensinado nas escolas, né? Faz parte da forma que você cria, tudo parte da cultura que apresenta, né? Que tudo envolvido, né? As escolas, os pais, tudo como é feito. Aí as coisas faz parte da cultura, né? Então é uma coisa que ela vai absorver, Exatamente. pelo menos os primeiros 5 anos. Tá? Dependendo de onde vocês mudarem isso abaixo, se vocês forem para um outro país que também tem a cultura direta. Portugal, o pessoal também fala na lata, eu dou risada, que eu acho engraçado. Mas eu fui para a Alemanha e é um passo a mais né, de ser tão direto que eu dei uma assustada um pouco. Mas falei, não, tudo bem, tranquilo. Hum, Mas é, dependendo do país que vocês forem, pode piorar ou pode dar uma melhorada. exatamente. E aí é uma coisa que a gente também tem que ir trabalhando na nossa cabeça para ir orientando elas a como fazer o melhor disso, né? Como ir absorvendo o melhor de cada cultura. Sim, E saber depois no futuro se localizado. E, tipo assim, não é legal. Por exemplo, um exemplo clássico também, todo mundo arrota em qualquer lugar, na sua cara, e é normal. Então você tem que situar também, entender como você vai guiar a sua criança para saber que quando chega no Brasil não é ok chegar dentro do ônibus e para todo mundo te ouvir, não é educado. Então a uhum, gente também tem, como mãe, a gente ainda tem também esse trabalho de que esse é um lado para a gente um aspecto negativo da cultura deles, mas eles têm aspectos muito bons, então a gente tem que ir fazendo essa peneira para tentar também conduzir a criança, absorver o melhor da experiência que ela está tendo. sim. E você falou que a sua filha maior. Outra já fala também, né? Inglês Não, ou. ainda não começou a falar. Relaxa, a minha foi começar a desembestar agora. Pois é, eu acho que tá nessa É muita confusão de coisa, às língua. vezes. É, Vai acontecer. Eu acho que não precisa forçar, a não ser que tenha um caso que você fala, não, né? Já há 3 anos, talvez tenha um caso na fala, mas deixa a criança aí com calma, assim, tranquilo. Que nem a minha é, começou também a andar com 1 ano e 2 meses. 2 meses.
E aí eu conheço Hum. crianças que foram com 10 meses, né? Mas é raro, né? As minhas começaram a andar por aí também, o ano 2, o ano 3. É, mas se tá saudável, tá tranquilo, não tem problema, né? Vai com calma. Mas como é que tá sendo aí no Brasil com a sua família? Não sei se eles falam inglês ou tá a conversa assim, né? Um de cada lado tentando conversar. Bom, meus pais não falam inglês, né? E ontem mesmo, por exemplo, eu fui sair rapidinho de manhã e aí quando eu olho meu celular, a minha mãe tinha gravado um vídeo e tá assim, socorro, o que que é que ela tá pedindo? O que que ela tá falando? Entendeu? E aí tá um pouco difícil, assim, a menorzinha, como não fala ainda, ela se comunica como ninguém, só não fala, né? Mas aí aponta, pede, chora, se vira. Aí agora a mais velha só tem essa dificuldade porque tudo, e o pior é que você fala com ela em português, ela entende tudo e aí ela responde para eles em inglês. Então tá tendo ali uma dificuldade de comunicação. E eu falei, como é tão também o cérebrozinho deles é tão uma máquina, tão perfeitinha, daqui a pouco é capaz, como a gente vai passar quase um mês aqui, mais de um Uhum. mês, né? É capaz daqui a uma semana ela tá falando tudo em português também. Então, assim, eu falo, calma, sem pressão de nenhum dos lados. Enquanto isso, eu e o pai, a gente vai traduzindo aqui e todo mundo se entende. Sim, e com os seus sogros, ela fala inglês, porque eles falam inglês É, também. Aí fica isso. mais fácil. Aí é mais fácil, né? Eles, enquanto a gente estava no Brasil, tinha essa dificuldade, porque ela estava começando a aprender português aqui, aí eles não entendiam nada, e agora o jogo Agora virou. mudou. Eu acho isso muito legal de ver nessas mudanças de língua, né? Eu acho bem legal. Ai, eu ia te fazer uma pergunta, acabei de esquecer. Isso é falta de dormir, gente. A minha filha acordou pelas últimas noites aí. Eu sei, as minhas aqui estão se acostumando com o fuso horário também, a noite tá uma bagunça. Tá É triste. quantas horas do Brasil de fuso horário? Porque daqui eram algumas horinhas meio chatinhas, né? Você tava, tipo, bem à frente, umas 8 horas talvez pra frente. Singapura fica 11 horas a mais do que o Brasil. Vixe, quase. Quando eu tava na Austrália, acho que eram 12 horas de diferença. Então o pessoal tava dormindo, eu tava acordada. E aí eu lembro que me colocava naqueles grupos de WhatsApp, ficava mandando mensagem de madrugada, eu saía de todos, que eu falava, não dá, senão eu não durmo. É assim mesmo. Bem ao contrário. Sim. Ah, então eu ia perguntar se os seus sogros não têm vontade de ensinar o. É hindi ou hindu a língua que A falam? língua é hindi, hindu é religião, né? Religião, né? Eles têm vontade de ensinar o hindi para suas filhas? Ou não é uma coisa que eles Eu pensam assim? acho que, não, eu acho que eles até têm interesse que elas aprendam assim, mas não tem muito como ensinar, porque aí como tem a questão da distância, né? Aí quando estão lá com elas, eles querem aproveitar ali o momento e tal, e como elas são muito pequenas ainda também, porque o hindi é uma língua complicada, né? Não é muito fácil, né? Até a escrita É diferente, né? A é caligrafia. diferente, a caligrafia eu falo que pra gente são uns desenhinhos, né? Parece, porque não é não é o abecedário que a gente está acostumado, né? Tem tudo isso, é muito diferente. Pelo menos para mim, eles nunca demonstraram esse interesse mas eles já vi eles falando, por exemplo, minha sogra falando com ele, né, que ele devia ensinar alguma coisa ou outra, porque é, elas são 50% indianas, né? Então elas têm que Sim. abraçar também a cultura delas, têm que saber, o momento que for lá visitar quando mais velhas, vai ser bom, né? É sempre bom Uhum. você acrescentar, né, a cultura e aprender novos idiomas, é sempre bom. Nossa, acabei de pensar, se vocês ficarem, né, para ela ser alfabetizada em chinês e indiano, elas vão saber dois alfabetos completamente. Imagina a cabeça delas. Completamente diferentes e dos dois países mais populosos do mundo, ou seja, elas vão dominar o mundo, né? Exatamente! Elas podem achar emprego onde quiser, porque vai, né, conseguir conversar. Nossa, isso é incrível. Você já Ele tem que imaginou que ensinar as meninas. oportunidade? É uma baita oportunidade, porque aí vai chegar, elas vão estar fluentes em inglês, hindi e chinês, Mandarim. mandarim. Já pensou? Se agora eles já são essas potências todas, até elas chegarem em fase adulta, elas vão estar ali, vão poder se comunicar em qualquer lugar do mundo. Não, e eu sei que tem muita coisa, aspectos parecidos com a escrita em japonês, né? Porque eu acho que eles usam o mesmo alfabeto, então talvez seja escrito diferente, mas eu sei que é porque o Japão antigamente. Ah, eu não sei a história, gente. Talvez eu Eu fale tudo também não. errado, mas eu lembro que meu marido estava me explicando e entrou metade da informação no meu cérebro. Eles usam o mesmo alfabeto. Eu sei que o japonês tem dois alfabetos que eles usam.
Um que é mais complicado, que é o chinês, e o outro, vou falar que é chinês, mas tem um nome específico, né? Que usa Uhum. também na China, e tem o outro, acho que um é kanji, e o outro é sei lá o quê. E aí um deles é mais difícil, é o igual da China. Eu consegui, assim, hoje eu consigo, por exemplo, se eu pego um produto, vendo assim ali, eu consigo diferenciar se é, por exemplo, japonês, chinês ou coreano. Sim, Mas é porque o coreano ele é um pouco mais arredondado, né? Tem uns traços mais arredondados. O japonês ele é o mais, digamos, mais traços retos, assim, né? E o chinês fica ali no meio termo. Mas agora saber o que eles compartilham, não sei eu nada, eu tenho que consigo. pesquisar essa parte, porque meu marido me falou e eu já não lembro de quase nada. É igual quando chega também o tailandês, que você vai abrir um cardápio lá no Tailândia, aquele monte de bolinhas, as coisas parece que é escrito ao contrário, é muito, muito diferente, é realmente Acho que o muito. árabe também é escrito diferente, né? Porque eu lembro Eu acho daquelas que o árabe tatuagens. eu acho que o árabe de fato é ao contrário, né? Eu acho que eles escrevem da direita para a esquerda, né? O tailandês, eles escrevem como a gente Não, escreve, só que visualmente parece ao parece pra contrário. gente que é ao contrário, né? É muito diferente, é muito Ah, eu adoro diferente. essas coisas. Eu gosto. Se eu tivesse mais facilidade, eu aprenderia todas. Hoje eu falo um Sim. pouco de espanhol, sei inglês. E antes de mudar para lá, eu estava estudando. Antes de mudar para lá, não, né? No período de pandemia, ali, um tempinho, eu tive que parar. Estava estudando francês também, mas eu por mim, aprendia tudo. Falei, agora eu tenho É, que aproveitar essa oportunidade de aprender um pouco de mandarim. sim, que aproveita que tá lá, que tem com quem treinar, né? Depende de onde você for, é mais difícil, né? Sim, No Brasil, eu acho que não conheci nenhum chinês. Talvez descendente de chinês, mas de japonês eu conheci bastante. Já o Japão, o Brasil é o segundo lugar no mundo que tem mais japonês fora do Japão, né? sim. Mas eu não lembro de ter conhecido. Eu conheço hoje em dia uma descendente de japonês, mas eu não cresci. É que você também falou dos muçulmanos lá no Brasil. 3% só da população é muçulmano lá no Brasil. Então é mais difícil de achá-los. Só três? Nossa, eu nem É bem sabia que era. pequeno, né? É. E eu acho que, imagina, qual que é a religião daí, a primeira? É católica? Não, no católico, é católico. É católica? Mas é católica, budista e muçulmano, em ordem de. Sim, porque eu imagino você ter a sua religião e ir para um país que a religião é totalmente diferente. É que você falou que na Índia tem muito católico, né? Mas acho que a religião hindu é muito grande lá, né? Se Sim. eu não estou errada, as pessoas que estão no poder lá são hindus, então as leis são meio Ah, tá. feitas baseado na cultura da religião deles, né? E aí eu imagino você tendo uma religião específica indo para lá, deve sentir bem diferente. Imagina indo para o Brasil como uma pessoa muçulmana e chega lá e só descobrir que é tipo 3% e tem que achar esses 3%, onde é que eles estão? Eu acho que deve se Exatamente. sentir muito mais perdido, né? Porque faz parte da Ah, sua identidade, né? Muitas das religiões de algumas pessoas é parte da sua identidade, né? De quem você é. sem dúvida. E hoje a gente está também vivendo tanta polarização que eu acho que a pessoa até se sente excluída mesmo, se sentiria o tanto quanto marginalizado se ela estiver sozinha, né? É muito mais Uhum, fácil você estar em grupo, né, do que sozinho. Algumas religiões, como o muçulmano, não só, né, mas várias, você estampa a sua religião no seu corpo, na sua maneira de vestir, de falar. Então, eu acho que até por questões de segurança mesmo, né, é interessante que as pessoas se juntem. O Brasil é muito pacífico quanto a isso, né? A gente tem uhum. nossas coisas entre as religiões, mas não temos guerras, não temos brigas por conta de religião. Então é um pouco mais fácil. Mas fora já é complicado. Singapura é um lugar que faz de tudo por essa multiculturalidade, né? Pela diversidade mesmo. É uma conscientização constante, né? Um trabalho que você tem todo tipo de religião, todo tipo de raça, todo tipo de gente. Mas não é assim em todo lugar. Então, realmente, deve ser muito difícil você chegar com uma religião muito específica num lugar onde você não encontra seus pares, né? Sim, sim, com certeza. Tem partes da cultura, tanto indiana quanto brasileira, que você continua celebrando assim, mesmo estando fora, em Singapura? Pode ser a festa junina ou
Da indiana eu só conheço a Festa das Cores. Tem várias que eu sei, mas eu só conheço essa. Então, da indiano, muito pouco, como eu te disse, ele acaba não trazendo muito da cultura, né? E ele também saiu da Índia muito novo, apesar dos pais dele ainda morarem lá. Foi estar fora, ainda era adolescente, então acho que acabou construindo muita identidade cultural também no exterior, então ficou mais Uhum. internacionalizado, assim, né? E agora os brasileiros, sem dúvida, já fui em festa junina, já fui em festa de carnaval em Singapura e faz questão de fantasiar as meninas, de vesti-las a caráter e tudo mais, entendeu? Sem dúvida. Tem que ter, tem que ter. A gente tem que carregar essas coisas com a gente, senão a gente fica, né, ali à deriva. A gente tem que carregar a nossa identidade com a gente e tem que. Eu gosto muito de fazê-la sentir parte disso, né? Sim, sim, com certeza. E você falou que você vai embora em 2027. Você pensa em talvez tentar ficar um pouco mais? Você pensa em outro para outro país ou quer voltar para o Brasil? Fala, cansei da vida do exterior. Qual que seria o próximo Então, passo? essa já é uma discussão que a gente tem desde hoje. Porque ele fala todos os dias, eu quero voltar para o Brasil, eu quero voltar para o Brasil, Ele que quer voltar? o melhor país do mundo, não sei o quê, e eu vou te falar que é realmente. Você também está morando fora há anos. Assim, a nossa cultura, o nosso jeito de lidar com o próximo é outra coisa. É maravilhoso estar entre os brasileiros, né? Mas o nosso país tem muitos problemas. Então, assim, e eu acho que cada um tem problemas na vida que você convive, outros não. Aqui eu estava num problema de insegurança muito grande. E aí, quando veio minhas filhas, eu comecei a entrar quase que num pânico, assim, sabe? De sair, de botar criança no carro e ficar ali, né, à mercê de ser assaltado e tudo mais. E aí eu fui para um lugar que é o paraíso para isso, que a criminalidade é quase zero. Então, assim, você não tem que se preocupar com nada. Então, eu queria continuar vivendo essa coisa de segurança, mas eu não queria estar tão longe. Eu não Uhum. gostaria, acho, de continuar na Ásia. Então, como a irmã dele mora no Canadá, eu Mais já fico. pertinho. Eu falo, É poxa, o deixa quê? eu vir Umas morar 11, perto do 12 filho. Não, horas? nem tudo isso. Eu já fui lá uma vez, assim, o voo de Guarulhos para Toronto dá 10 horas de viagem, Ah, né? é Então tranquilo. fica bem melhor, né? Qualquer coisa que acontece aqui, uma noite você já está de volta no Brasil, está Uhum. bem perto, o inglês que a gente está mais acostumado. O canadense é um povo também muito amoroso, muito receptivo. Bem educado. Exatamente. E você tem níveis de segurança muito melhor do que o Brasil. Mas ele não quer, ele quer voltar para o Brasil. Então vamos ver. O futuro, né? A Deus É. pertence. Vamos ver o que vai sair daí. Vamos ver quem ganha essa queda de braço. Mas Singapura eu, não, eu amo, adoro morar lá. E quando o contrato dele, o projeto dele acabar, eu quero voltar, porque eu não aguento viver naquele calor 24 horas por dia, 365 dias do ano. Não dou conta. Eu sei que lá é muito úmido, né? E aí, então, provavelmente, eu não sei você, mas eu pareço o Mufasa do Rei Leão. O meu cabelo fica gigantesco. Aqui na Suíça, se um dia vocês vierem pra cá, é o oposto. Aqui você seca, assim, sabe? Você precisa passar hidratante o dia inteiro no corpo. Não tem Uhum. água no ar, parece. O meu ventilador tá ligado com aguinha soltando, assim, sabe? Com Caramba. umidificador. Aqui é totalmente oposto. Eu gosto porque meu cabelo parece do L'Oreal, assim, quando eu saio. Eu falo, nossa, que bonito. Mas o calor é diferente, parece que te queima. Você já foi naquela sauna infrared, como é o nome? Que tem no botão do celular, do celular não, do controle remoto, negocinho vermelho, Infravermelho? vermelho, que parece que queima de dentro para fora. No Hum, Brasil, se você pega o sol, te queima de fora para dentro. Aqui parece que você é. tá suando por dentro e sai para fora suor. Ai, que agonia. Que estranho, né? É diferente, aqui é muito, muito Ah, seco. Enquanto você tá em Portugal, você tá mofando, né? Que lá é bem úmido, aqui você tá ressecado. pois é, Singapura é muito difícil. Eu não sei, eu não conheço Manaus, mas me dizem que quem é de Manaus que tá lá fala que o clima é o mesmo. Você tem aquela temperatura o ano inteiro. Ah, a temperatura é muito alta? Não é, vamos falar aí de 30, 34 graus. Olha, eu sei que na Para quem Índia é de tá São feio o Paulo negócio. é. Ah, Pois é, para quem tá na Índia, 50 graus. E para quem tá em eu São vi que Paulo, tava feio na 34. Índia. A temperatura tá muito alto lá, né? Nossa Senhora, coisa. Já vi 46, 52 e falo, isso é um lugar, isso nem me chama para ir no verão lá, não. Tô indo pra Groenlândia pra não passar Uhum, calor. ah, não vou não. Muitas pessoas falam assim: ah, chegou o verão aí, vai aproveitar. Eu falo, gente, eu tô procurando voo pra Groenlândia porque eu não aguento mais. Quero ir pro Sim, Alasca, porque eu não pois gosto de é. calor. E eu acho que deve ser lá, deve ser muito úmido, você fica meio.
nhaca, né? O dia inteiro, eu O dia acredito. inteiro. E é assim, você tem uma média ali de 30 a 34 graus ao longo do ano, né? Não tem alteração. E como é muito úmido, é sempre aquele bafo. Eu falo que eu me sinto numa estufa, eu me sinto uma plantinha, assim. Porque você abre a porta de casa, ar-condicionado 24 horas por dia. Você abre a porta, assim, de casa, vem aquele Uh, sabe? Eu Nossa, acho que chega a ser pesado, assim, de umidade. Chove todos os dias, né? Então, assim, é bem. E é chuva de tempestade, é chuva rápida, mas todo dia. É uma floresta tropical mesmo, né? Então tem aquela chuvada, paz. E aí é bem desagradável. Então, eu amo Singapura, mas para a vida, para morar lá mais tempo, esse para mim é um fator que não dá. é. Não dá para ser feliz. Não, mas quando você não gosta da temperatura local é difícil, né? Quando eu morei na Austrália, lá o calor também é bem alto, o bafo que você falou, né? A umidade é muito alta, também parecia Mufasa lá andando na rua. E aí você fica procurando shopping. E aí você entrava, você até sentia frio, porque você tava tão suada e tudo gelado, assim, né? E aqui na Uhum. Europa você vai descobrir que o pessoal não usa ar-condicionado. Meu Deus. Mas eu sei que no Canadá, só pra te avisar, também chegou, teve verões? Verões? Não sei o Verões, plural sim. de verão? Verões? Verões. No Canadá que chegaram a 50 lá. Só que as casas são feitas para ficar quente dentro, né? Então muita gente Esse que é o passou mal. problema. É, esse que é o problema, né? Essas ondas de calor aí que tá matando gente, tanto na América do Norte quanto na Europa, por conta disso. Você tem tudo preparado pro inverno mais rigoroso, e aí quando essas temperaturas no verão sobem, mata as pessoas mesmo, né? Como é que. E eu tava. Ah, Meu ventilador, né? Se você não sei se dá pra ver meu cabelo fazendo assim do nada. aham. É que o ventilador tá ligado aqui do lado, porque eu moro no último andar, né? Eu acho que isso eu te falei antes da gente entrar. E aqui Uhum. fica muito quente o apartamento, porque é tudo, né, para manter a quentura dentro. E tá 24 graus, que é tranquilo, mas aqui dentro é muito mais quente por esse motivo, né? Porque Uhum. mantém as paredes são muito grossas, né, daqui. Muito Sim. diferente. Mas perfeito, obrigada. Tem alguma coisa que você falaria para alguma pessoa que, uma família que quer mudar para o exterior? Advice? Como é isso em português? Conselho. Conselho, obrigada, minha tradutora. Eu acho que o meu conselho é vá. Mesmo com medo, se sentindo seguro, sabe? Claro, né, sabendo que você tem a oportunidade em algum momento de voltar. Eu não acho que eu iria largando tudo sem ter como voltar, se der tudo errado, né? Mas, assim, eu acho que é uma experiência que agrega demais, tanto para aquele núcleo da família que está indo ali, tanto para a gente como indivíduo, né, como pessoa. Então, eu acho que vale a pena, sabe, você ir expandir a mente, conhecer outras culturas, outras pessoas, outras realidades. Meu conselho é vá. Se tem oportunidade, vá, né? E aproveite. Abraço. Toma cuidado para não provar tudo do supermercado. Eu aprendi isso na marra. Exatamente. Leva o nosso, como dizem, né? Esqueci uma palavra em português também, que eu tô acostumada a ouvir, né? O street smart. Leva aqui o Ah, nosso jogo de cintura brasileiro para não é. ficar caindo em golpe também. Mas fora isso, que existe, não é só a gente que sabe dar golpe, não, existe em todo lugar do mundo. Mas é uma oportunidade incrível, né? Uma oportunidade incrível. É muito bom. Perfeito, obrigada. Eu que agradeço. Parabéns pelo seu casamento, que vai chegar. Quando vai ser? No final do mês, você falou? Dia Ou 20 é de junho. 20 de junho? 20 de junho. Não é que nem aniversário, né? Pode falar parabéns antes, né? Pode, Eu sei pode, que porque aniversário não. eu casei no civil em Singapura, né? Aqui vamos fazer Ah, uma cerimônia, uma festa para a família, assim, só para não, tem que aproveitar bastante. aproveitar, para Comer. celebrar mesmo. Agora pode comer tudo, fica à vontade. Mas na festa, né? Antes não, porque tem que caber no vestido, senão. Não é agora passa fome, só ficar olhando, babando, chorando. Que aí né, passa aquele, Exatamente. né, água de coco, caldo de cana, pastel. Nossa, que delícia, que fome. Deu, Fiquei deu com também. fome. Perfeito, então, obrigada, parabéns, né, pelo casamento, 2 vezes, né, em Singapura, Uhum. e obrigada pela conversa. Tá, joia, Jéssica. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Foi um prazer estar aqui e conversar com você. Sim, e eu vou deixar aqui na descrição quem quiser te seguir, saber mais. Eu assisto os vídeos, também tem que assistir. Então é isso aí. Perfeito, então, obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.